4 influenciadoras medievais que trouxeram mudanças para a Idade Média. As mulheres medievais raramente exerciam poder político ou econômico de forma direta. Ainda assim, um pouco como as decanas mais persuasivas das mídias sociais hoje, suas palavras podiam moldar mentes e vidas muito além de seus próprios círculos. Conheça 4 pioneiras literárias e espirituais. Christine de Pizan. Christine de Pizan foi a definição de uma hustler. Ela foi uma das escritoras mais prolíficas da Idade Média, com uma carreira que abrangeu quase 4 décadas, e seus poemas e livros ainda são apreciados hoje. Christine nasceu e cresceu em meio ao luxo. Seu pai era o astrólogo do rei Carlos V da França, e transferiu a família de Veneza para a França quando ela era apenas uma garotinha. Ela teve uma infância feliz e ficou satisfeita com o marido que seu pai escolheu para ela, Etienne du Castel, com quem se casou quando tinha apenas 15 anos. Mas o desastre aconteceu quando Etienne morreu de peste uma década depois. Ao se ver como a única provedora dos filhos, Christine se recusou a se casar novamente, mas em vez disso resolveu pegar tinta e pena para escrever. Ao fazer isso, ela se tornou a primeira mulher conhecida na história europeia a ganhar a vida como escritora. Christine não era apenas uma autora talentosa, mas uma mulher de negócios astuta. Ela se tornou especialista em produção de livros e alavancou suas redes para garantir que sua escrita acabasse nas mãos dos mais altos escalões da sociedade francesa. Ela começou sua carreira escrevendo poesia de amor, mas mudou de rumo quando começou a atrair a atenção de um público mais rico. Ela escreveu tratados políticos para príncipes e outros nobres, incluindo um manual sobre como ser o cavaleiro perfeito. Ela criou estratégias, muitas vezes escolhendo escrever em francês, uma língua mais comum em todo o mundo do que qualquer outra, para que seus livros não se tornassem inúteis e esquecidos. Ela foi até mesmo contratada para escrever uma biografia do falecido Carlos V. Em suas obras políticas, Christine clamava pelo fim das lutas internas que então assolavam a nobreza francesa. Ela dedicou um poema a Joana d'Arc, confiante de que a camponesa lideraria os franceses à vitória contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Quando já estava mais famosa, ela escreveu sua obra mais conhecida, que é uma grande homenagem às mulheres notáveis da história. Intitulado como O Livro da Cidade das Damas, a obra começa com Christine em seu escritório. Ela adormece e tem um sonho no qual constrói uma cidade alegórica, povoada por mulheres inspiradoras de toda a história. Ela relata a vida da célebre imperatriz Nicaula, mais conhecida como Rainha de Sabá, e conta a história da rainha Ipsicrateia, que se vestia como um cavaleiro para ajudar seu marido a alcançar a vitória no campo de batalha. Christine presenteou a própria rainha da França com uma cópia deste livro, um manuscrito luxuoso conhecido como O Livro da Rainha. Margery Kempe. Era difícil não notar Margery Kempe. Embora fosse casada e tivesse dado à luz a pelo menos 14 filhos, ela frequentemente aparecia vestida toda de branco, uma cor então reservada para virgens. Ela era propensa a interromper os serviços religiosos e eventos locais, com explosões altas e barulhentas de choro, e repreendia qualquer um que fizesse um juramento ao alcance da voz. Na peregrinação, seus companheiros de viagem, cansados de sua atitude de santa, a exilaram para o final da mesa de jantar e se recusavam a falar com ela. Alguns amavam Margery, mas ainda mais pessoas amavam odiá-la. Foi só depois de se casar que Margery decidiu que queria se tornar uma mulher santa. Sua autobiografia ditada, The Book of Margery Kempe, nos conta que ela experimentou a primeira de muitas visões de Deus após o nascimento traumático de seu primeiro filho. Alguns anos depois, após algumas tentativas fracassadas de negócios em moagem e fabricação de cerveja, ela se converteu à vida religiosa e viajou por todo o mundo, encontrando-se com outras pessoas santas e seguindo os passos dos santos. Ela até negociou um casamento celibatário com o marido porque se considerava casada com Deus. Como ela era apenas uma mulher comum, em vez de uma freira ou uma anacoreta, alguns a acusaram de ser hipócrita e até pensaram que suas visões eram enviadas pelo diabo. No entanto, seu livro descreve a influência positiva que ela teve em muitos outros.
uma mulher pecadora à beira da morte recebeu misericórdia na vida após a morte, porque Marjorie orou por sua alma. Outra, atormentada por visões de demônios após o nascimento de seu filho, passou por uma recuperação milagrosa quando Marjorie lhe fez uma visita. E em 1420, quando um incêndio ameaçou sua cidade natal, as orações de Marjorie ajudaram a trazer uma tempestade de neve para apagar suas chamas. Mulheres cristãs na Europa medieval eram proibidas de pregar, e a prontidão de Marjorie em falar sobre Deus em público levou a sérias acusações de heresia. Ela foi perseguida até os arredores de Canterbury por uma multidão enfurecida que alegou ter uma carreta cheia de espinhos pronta para queimá-la, e chegou até mesmo a ser levada a julgamento na frente do arcebispo de York. Marjorie conseguiu escapar da execução, afirmando corretamente que nunca havia falado de nenhum púlpito. Marie de France escreveu: Aquele que se esquece de si mesmo é tolo. Aqui escrevo meu nome, Marie, para que eu seja lembrada. Sabemos pouco sobre Marie, uma escritora francesa do século XII, que passou um tempo na Inglaterra, possivelmente na corte de Henrique II, e sua esposa, Eleanor da Aquitânia, que era uma patrona enérgica das artes. Marie é, sem dúvida, a mais enigmática das 4 mulheres desta lista. Mas o que sabemos, graças a uma coleção de lais, que são poemas curtos que provavelmente foram musicados para serem tocados na corte, é que Marie tivera uma boa educação, levando os historiadores a especular que ela deve ter sido uma nobre e talvez até uma freira. Também sabemos que ela foi bem-sucedida. Qualquer um que tenha recebido o dom da eloquência, ela insiste, tem o dever de não permanecer em silêncio. Marie descreve como trabalhou no lais até tarde da noite, esperando que eles lhe trouxessem glória. Ela estabeleceu metas altas, dedicando a coleção ao próprio rei. Embora muitas das lais fossem traduções de histórias bretãs, Marie deu seu próprio toque a elas, povoando-as com heroínas engenhosas. Em Lanval, uma rainha das fadas resgata seu amante da execução. Em Les Deux Amants, uma jovem donzela, esperando garantir o sucesso de seu amante em um julgamento armado por seu pai, pede uma poção mágica de sua misteriosa e poderosa tia. Em Milun, uma nobre usa sua rede feminina para esconder seu filho ilegítimo e proteger tanto a reputação dele quanto a dela. Marie adverte seus leitores de que qualquer pessoa de grande renome está fadada a se tornar vítima de ciúmes. E certamente pelo menos um de seus contemporâneos, Denis Piramos, a criticou. Embora ele nos diga que ela foi muito elogiada, ele finalmente descarta seu lais como uma forragem frívola que costumava agradar as damas, em vez de arte séria. Marie se recusou a deixar que tais críticas a impedissem, e podemos apreender sua influência hoje em atualizações modernas de contos populares e lendas, desde The Bloody Chamber, de Angela Carter, até Gender-Swapped Fairy Tales, de Carrie Fransman e Jonathan Plackett. Juliana de Norwich. Quando Juliana de Norwich tinha 30 anos, em 1373, ela estava deitada em seu leito de doente, convencida de que iria morrer. Em vez disso, algo milagroso aconteceu. O crucifixo colocado diante dela por um padre ganhou vida, e ela viu Jesus pendurado na cruz com sangue fresco escorrendo de suas feridas. Esta foi a primeira de uma série de visões nas quais Deus apareceu e falou com Juliana. Depois de se recuperar da doença, ela se sentiu compelida a escrevê-las. Ela esperava que suas revelações trouxessem conforto e inspiração para outros. Em seu primeiro relato dessas visões, conhecido como A Versão Curta, Juliana se desculpa como uma mulher ignorante, fraca e frágil. Uma mera mensageira da palavra de Deus. Mas em sua segunda versão, mais celebrada, essa referência ao seu gênero foi apagada. É possível que Juliana tenha removido a menção ao seu sexo porque temia ser acusada de heresia. Poucas mulheres estavam escrevendo textos religiosos, e aquelas que o fizeram frequentemente se encontravam sob sério escrutínio. No entanto, o fato de que a versão longa foi escrita depois que Juliana se tornou uma anacoreta levanta outra possibilidade. O anacoretismo
era uma das vocações mais estimadas da igreja cristã, disponível para uma mulher. Uma aspirante à anacoreta tinha que fazer uma petição à igreja e precisava ter dinheiro suficiente para se sustentar pelo resto de suas vidas. Se sua petição fosse aceita, elas teriam os ritos funerários lidos por um padre antes de serem aprisionadas em uma pequena sala chamada de cela, geralmente anexa a uma igreja. Ali elas rezavam, jejuavam, refletiam sobre Deus e viviam o resto de seus dias. Não sabemos o que aconteceu com Juliana depois que ela morreu, mas muitas outras anacoretas estavam destinadas a nunca deixar suas celas, seus corpos sendo enterrados na terra abaixo. Pessoas vinham de longe para buscar a bênção de uma anacoreta. Sabemos pelo livro de Marjorie Kemp que ela foi encontrar Juliana e pedir seu conselho. Depois de ouvir o relato de Marjorie sobre suas visões, Juliana disse a ela para confiar em Deus e não temer a conversa do mundo. Porque quanto mais calúnia Marjorie experimentasse na vida, mais recompensa ela receberia no céu. Este encontro sugere que Juliana era uma renomada mulher santa. Até onde sabemos, ninguém leu Revelations de Juliana em sua época, mas ela foi redescoberta e é amada por muitos leitores hoje. Aclamada como a santa do lockdown durante a pandemia de Covid-19, ela é lembrada com uma escultura na Catedral de Norwich. Ironicamente, sua internação lhe deu o tempo, o espaço e a liberdade necessários para criar um dos textos mais comoventes e poéticos da Idade Média. Ela esperava que suas revelações, que caracterizam Deus como gentil, amável e paternal, trouxessem conforto e inspiração aos outros. Graças ao amor de Deus, ela nos lembra: tudo ficará bem. Não importa quanto sofrimento experimentemos na Terra. As vidas de Christine, Marjorie, Marie e Juliana revelam que, apesar dos desafios que enfrentaram, mulheres comuns podiam influenciar o mundo ao redor delas na Idade Média. Juliana pode ter pedido a seus leitores que esquecessem seu nome e pensassem somente em Deus. Mas ao registrar sua experiência no papel, ou melhor, no pergaminho, ela garantiu que seria lembrada séculos depois. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.